nome da ministração de hoje se chama Oportunidade. Deus, desde o princípio, proporcionou ao ser humano a oportunidade. Jesus, no capítulo 22 do livro de Mateus, traz uma narrativa muito poderosa. Ele começa uma narrativa em forma de parábola. Nós vamos compreender até o final dessa ministração que o que Jesus está dizendo aqui é algo muito, mas muito profundo. Porque ele diz assim: olha, o reino de Deus é semelhante. Ele declara no versículo de número 2 desse texto: o reino de Deus é semelhante a quê? A um certo rei. Esse reino de Deus, que é semelhante a esse rei que celebrou uma festa para o seu filho. Muito bem. O rei projetou uma festa e disse para os seus servos, no versículo de número 3, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E quando ele os fez, os convidados não quiseram participar da festa. Uma outra vez, no versículo 4, enviou outros servos, dizendo: dizem aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde para a festa, ou vinde para as bodas. Eles não fizeram caso. Foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Versículo 5. E os outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu todos aqueles homicidas e incendiou aquela cidade. Entendamos, meu irmão, o que é oportunidade? Ora, oportunidade é uma ocasião favorável. Oportunidade é uma ocasião em que as situações são favoráveis àquela pessoa e ela tem uma condição de fazer algo bom, algo positivo ou algo ruim ou algo maligno, ok? Então, oportunidade é uma ocasião favorável a alguma coisa. Preste atenção. O texto que nós estamos iniciando essa palavra fala que um rei, que é uma parábola de Jesus, e logo ele declara que o reino de Deus é semelhante ao que eu vou contar para vocês. E ele conta a parábola. O rei faz uma festa, convida pessoas para vir a essa festa. As pessoas dizem: não quero ir para a festa do rei, e vão embora. Numa outra oportunidade, o rei insiste e manda outros servos para convidar aquelas pessoas. Aquelas pessoas que são convidadas, além de rejeitarem mais uma vez o convite do rei, tomam aqueles servos, batem nele, maltratam a ele
e os matam. O rei, furioso, manda com que os seus soldados matem aquelas pessoas, destrua a sua cidade e os varra da face da terra. Que oportunidade era aquela? A primeira oportunidade de visitar o palácio, uma oportunidade de ir à festa do príncipe, do filho do rei, uma oportunidade aonde, de fato, poucos tinham, que naquele momento estava se abrindo uma ocasião favorável a fazer novos amigos, a fazer novos negócios, mas as pessoas não quiseram. Sabe, meus irmãos, Jesus mostra como é o reino dos céus. Nós nos assustamos com a revelação de Jesus com relação às coisas espirituais, porque nós estamos acostumados às coisas materiais, às coisas físicas. Nós estamos acostumados com as coisas terrenas, porque a nossa vida carnal do passado, ela depõe contra a nossa vida, que foi uma vida de pecado, uma vida de engano, de mentira, de prostituição. O nosso passado depõe contra nós, até o dia que nós tivemos um encontro com Jesus. Imagine, se o reino de Deus é semelhante assim, Jesus está traçando um paralelo, está traçando um exemplo muito lindo, que o rei simbolizado é Deus, o filho no qual haveria a festa do rei é Jesus, os servos que foram anunciar a festa foram os profetas que antecederam Jesus. O que fizeram? O que os convidados fizeram? Primeiro, fizeram pouco caso. Fizeram pouco caso daquilo que os profetas estavam pregando. Da mesma forma como fizeram pouco caso dos servos que foram convidar ou convidá-los para vir à festa do rei, às bodas do filho do rei. Você sabe que bodas é festa. Como se já não bastasse, além de eles fazerem pouco caso, porque esse texto ele diz assim, que uns foram para o seu trabalho, outros voltaram para casa, outros foram farrear, não estavam nem aí. Para que ir para a festa do rei? Para que receber um convite? Para que atentar para um convite? Que no caso aqui era o convite de Deus. Deus é o rei, Deus é o Senhor. Na explicação da parábola, Deus enviou os profetas, profeta Jeremias, profeta Isaías, profeta Amós, Oséias e etc. Quantos profetas não anunciaram a vinda de Yeshua, de Jesus, o Messias? Mas quando Jesus veio, os judeus rejeitaram Jesus, não atentaram para Jesus. Queridos, nós fazemos pouco caso das coisas de Deus. As coisas de Deus para nós só é importante quando elas nos dão algum benefício. E quem vê o reino de Deus precisa ver o reino de Deus como ele é. O reino de Deus não é para enriquecer ninguém. O reino de Deus não é para dar dinheiro para ninguém. O reino de Deus não é para se legislar ou se executar para si próprio, para se beneficiar a si mesmo. Não. O reino de Deus já está dizendo, é de Deus, não é meu, não é seu. O reino de Deus é dele. O hino que nós cantamos, porque dele, para ele são todas as coisas.
Nós somos seus servos e precisamos nos portar neste mundo como servos do Deus Altíssimo, como profetas dessa geração, como os arautos do Senhor e como aquele que toca o chofar de Deus na terra. Sabe, meus irmãos, a oportunidade se avoluma para tantas pessoas hoje. E quantas pessoas fazem pouco caso de Deus? Quantas vezes os cultos aconteciam e você dizia para si mesmo: eu não vou para o culto, eu estou cansado. Eu já fui para o culto semana passada, eu já fui para a célula semana passada, eu já orei semana passada, eu já li a Bíblia mês passado, fazendo pouco caso das coisas de Deus. Quantos líderes já abandonaram suas células, fazendo pouco caso da obra de Deus? Quantos pastores jogaram o seu cajado, fazendo pouco caso da obra de Deus? Quantos levitas abandonaram o altar, fazendo pouco caso da obra de Deus? Nós estamos vendo essa parábola ainda ser exemplo para a geração do século 21. Homens e mulheres que abandonam o reino de Deus, rasgam sua Bíblia e deixam seu testemunho depor contra si mesmos. Pessoas que abandonaram a fé, abandonaram seu ministério, abandonaram o seu líder, abandonaram o seu discípulo, abandonaram o seu pastor, fazendo pouco caso do reino de Deus. Sabe, queridos, é triste. Sabe o que é triste? É saber que em pleno século 21, ainda tem pessoas que acham que a Bíblia é livro do passado, que não tem como se atualizar. A Bíblia por si se atualiza. A Bíblia por si fala e se explica. E o que está acontecendo no mundo não é nada mais e nada menos daqueles servos que resolveram abandonar e não atentar para o convite do rei. Queridos, eu não sei se você consegue perceber a oportunidade que o Senhor entrega para todos. Olha aí, querido, Ele entrega a oportunidade para todos. O livro de João, capítulo 3, versículo 16, a parte B desse versículo, a parte A diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E a parte B diz: para que todos os que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Imagine, Jesus morre para todos, porque Deus ama a todos. Deus tanto ama a todos, que nessa parábola convidou todas as pessoas que estavam ali no reino para participar da festa do seu filho. E eles não quiseram. E eles fizeram pouco caso dos profetas. E eles fizeram um pouco caso dos pregadores, daqueles que anunciavam as boas novas, os novos acontecimentos, o projeto poderoso de salvação de Deus Pai, concretizado na vida de seu Filho, Yeshua, Jesus. Então, a oportunidade foi para bons e para maus. Deus abriu a condição para ambos, para que todos pudessem verdadeiramente usufruir do banquete do rei, do palácio do rei, da comida do rei. Mas eles não quiseram. Eles queriam fazer rota própria. Você está entendendo?
Cuidado com rotas próprias. Cuidado com caminhos pessoais. Cuidado com interesses particulares. Porque se eu não atento para o reino de Deus e a sua justiça, porque nessa semana as células foram ministradas sobre o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a sua justiça, e todas as demais coisas serão a vocês acrescentadas. O texto diz isso. Mas aqueles homens que receberam o convite não fizeram bom caso. Pelo contrário, rejeitaram o convite do Pai. Oportunidades continuam acontecendo na sua casa. Oportunidades continuam acontecendo na sua rua. Oportunidades continuarão acontecendo. Porque eu preciso compreender, queridos, que essa expressão que nós estamos mencionando sobre a expressão oportunidade é uma ocasião favorável, ou seja, ela é vista como um acontecimento oportuno capaz de melhorar o estado de cada indivíduo. O evangelho ele vem para melhorar o estado de cada um de nós. Todos aqueles que deixam o evangelho entrar, todos aqueles que permitem Jesus entrar com a sua palavra, com a sua doutrina, com o seu ensinamento, suas vidas melhoram consideravelmente. Suas vidas são extremamente abençoadas e eles são poderosamente desatados na mente, no coração, no espírito, porque a vida espiritual passa a ter um outro sentido. A oportunidade de fazer você capaz de fazer algo que antes não era. A oportunidade de fazer você uma pessoa melhor, de trazer benefícios para você. Querido, irmão, amigo, você vai continuar ultrajando os servos de Deus, aqueles que levam a palavra para você? Você vai continuar ignorando a palavra de Deus, que a cada dia entra na sua vida, mas muitos dessas pessoas, quando ouvem, cerram, fecham o coração e não permitem que essa palavra entre. Fecha a porta, bate a porta na cara. Não permitem que o Espírito Santo fale, convença, porque todo profeta, todo pregador, ele pode ministrar a palavra, mas só o Espírito Santo pode convencer essa pessoa de que aquela palavra é verdade e que vai fazer algo poderoso e vai melhorar a vida daquela pessoa. Sabe, queridos, esse texto me chamou muita atenção, porque às vezes, quando achamos que uma parábola não falará conosco, quando nós pesquisamos, quando nós estudamos aquela parábola e o significado dela, querido, descortina algo muito poderoso no reino espiritual. Olha, tem muitos que não valorizam uma oportunidade. Aqui nesse texto, eu queria que você atentasse, surge no versículo 10, a oportunidade para que essas pessoas possam ter uma vida extremamente melhor. Agora, olha só, não quiseram.
Quando o rei mandou matar todo mundo, porque não quiseram, ele entregou a terceira chance, já para outras pessoas. O versículo 11, versículo de número 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, já é a terceira vez, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Mas olha só, quando todo mundo já estava reunido na festa, o rei vem passar em revista a festa. Ele vem passar em revista a nação, para ver se estava tudo direitinho, porque a festa tinha que ser impecável. Mas de repente, ele chega onde está acontecendo a festa, e ele vê uma pessoa que não está vestido para a ocasião. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui? Como entrastes aqui não tendo vestes nupcial? E ele, ficou mudo, calado. Tem muitos que estão dentro da igreja, que acham que porque estão no meio do povo, já estão salvos, mas não estão vestidos com a roupa da salvação. Esse cidadão estava na festa, estava comendo na festa, estava bebendo na festa, mas sua roupa não era propícia para a festa. Só vai entrar nos céus quem tem as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro. Você pode pertencer à igreja, você pode pertencer a uma célula, a uma congregação, a um grupo religioso, mas se as suas vestimentas, se a sua alma não está limpa em Jesus, você não terá direito à salvação. Disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo vestes nupcial? E ele ficou mudo, porque ele não tinha o que falar. Vai falar o quê? E disse-lhe então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Querido, isso é muito forte. Não, apóstolo, mas é só uma parábola. Não é só uma parábola, é a parábola. É um grande exemplo daquilo que vai acontecer, porque essa parábola, ela começa a se cumprir antes de Jesus morrer. Você sabia? E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, o versículo 38. Depois Lucas, capítulo 23, e versículo 39. E é justamente essa cena que nós temos aqui atrás. Imagina, queridos, imagina aí. 3 pessoas crucificadas. Aqui no fundo tem 3 pessoas crucificadas. Jesus está no meio. E os outros 2. E esses 2 aqui, queridos, um à direita e o outro à esquerda. Eu pergunto, antes de eles estarem aqui, estando crucificados com Jesus, ou sendo crucificados com o Mestre,
Será que eles não tinham tido oportunidade? Eles nunca tinham ouvido falar em Jesus, eles nunca tinham ouvido uma mensagem de Jesus, um sermão no monte? Sim, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Se não foi uma mensagem direta, foi uma mensagem indireta. Eles já tinham tido a oportunidade lá atrás. Agora eles estão tendo outra oportunidade também. É verdade. E nós vamos ver aqui, nesta cena, que a oportunidade não vai ser só para um, vai ser para os dois. Só que esse texto, no versículo 38 de Mateus 27, diz assim: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. Versículo 39 de Lucas 23. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Veja, o cidadão estava condenado, ele estava a poucos momentos de morrer, e ainda assim o nariz ainda está empinado, né? Ainda assim não reconhece os feitos e a presença do Filho de Deus. Mas o versículo 40 diz assim: e respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Olha só a visão deste outro malfeitor. Versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Queridos, todos os dois que aqui estão, tanto da direita como da esquerda, tinham tido oportunidade lá atrás. E esse cidadão está dizendo que eles estão tendo oportunidade ainda naquele momento. Diz assim: ué, você nem mesmo nesta condição consegue reconhecer? Nós estamos aqui porque merecemos, nós roubamos, nós matamos, nós transgredimos a lei, mas ele não, ele é um homem justo. É como se ele abrisse aquele momento, numa oportunidade, para ele mesmo, um ladrão pregando para outro. Tá, pensou, meu querido? É um malfeitor pregando para outro. A diferença é que um estava se arrependendo e o outro ainda estava com o coração endurecido. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você hoje é como aquele que ainda está com a mágoa no coração? Você hoje ainda é como aquele que ainda continua com seu narizinho empinado por causa do seu dinheiro, por causa do seu emprego, por causa que você tem roupas caras, porque você faz parte de uma elite? É isso? Ou será que já dá para começar a reconhecer que é pobre, miserável, cego e nu? Ou será que já dá para reconhecer como esse cidadão aqui, que estando no seu último momento de vida, aproveita a oportunidade? E nós vamos ver no versículo 42, quando ele diz: Jesus, lembra-te de mim
quando vieres em teu reino. Você sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Está havendo um reconhecimento de que realmente aquele que estava sendo crucificado é rei, é Senhor dos senhores. Esse cidadão está reconhecendo Jesus como Salvador. Esse cidadão está reconhecendo que Jesus verdadeiramente, que Jesus de fato tem o poder de salvá-lo na outra vida. Aquele cidadão que estava blasfemando queria ver a coisa acontecer nesta vida. E sabe o que a Bíblia diz? Se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Entendeu? Você só quer Deus para te dar dinheiro? Você só quer Deus para te dar comida boa? Você só quer Deus para te dar carro bom, moto boa, salário grande? É para isso que você quer Deus? Você está esperando em Deus só nessa vida? É isso? Evangelho não é para encher o bolso de ninguém não, querido. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita nele. E disse-lhe Jesus, para quem? Para o que estava blasfemando? Não. Jesus nem se dirige mais a ele. Você nota que Jesus não se dirige mais a ele? Não. Sabe por quê, queridos? Porque a oportunidade já foi dada. Eles ouviram. Eles sabiam muito bem que Jesus estava ali injustamente. Existia algo maior. Eles estavam conscientes de que a condenação para eles era justa, mas para aquele que estava no meio, Jesus, Yeshua, Jesus o Messias, não era justa. Mas Jesus estava ali tomando os pecados de todos, inclusive o seu, trazendo a última oportunidade. E para esse cidadão aqui era a última oportunidade. Na verdade, para os dois era a última oportunidade. E para você? Não é o seu último dia? Seu último ano? Ninguém sabe. Nós não sabemos. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e deixar Deus realmente limpá-los, para que nós possamos começar a ver o reino do Espírito com mais nitidez, com mais responsabilidade, e podermos aproveitar o tempo, porque a Bíblia diz que remi o tempo, porque os dias são maus. Eu preciso aprender a viver nesse século, porque os dias são maus, os meses são maus, os anos são maus. Jesus já não dirige mais a palavra àquele que não cria nele. Jesus, no versículo 42 diz: disse o Senhor Jesus. 43, disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Sim, hoje estarás comigo no paraíso. E o outro não dirigiu mais a palavra. O outro não. Mas aquele que acreditou, recebeu a última e a mais importante promessa da sua vida: sua salvação. Queridos, talvez você vai querer continuar fazendo com que aqueles servos da parábola que nós começamos, rejeitar o convite de Deus para as bodas do Cordeiro. E eu quero lembrar
Eu quero abrir um parênteses aqui, eu não quero me aprofundar no assunto, mas eu quero lembrar aos irmãos que as bodas do Cordeiro só participará quem for salvo. Você está entendendo? É uma festa que o próprio Deus vai dar nos céus para a igreja, no qual será o casamento do noivo com a noiva. E a boda, ou as bodas, é a festa de Deus, do casamento do seu filho com a sua noiva. Jesus, o noivo, e a igreja, a noiva. Então, se você não quer participar das bodas do Cordeiro, então, querido, com certeza você não vai querer ser salvo, porque só vai participar das bodas os salvos. Essas pessoas que não quiseram participar do projeto da salvação, não quiseram entrar nas bodas do Filho de Deus, rejeitaram a própria salvação. É isso que está acontecendo hoje aí fora. As pessoas estão renunciando, as pessoas estão rejeitando. Quantas pessoas não estão afastadas, desviadas dos caminhos do Senhor, porque pediram demissão do reino? Você pediu demissão do reino, e o Senhor está te cobrando hoje, que você mesmo pediu essa demissão, desperdiçando a oportunidade. Sabe, queridos, foi desperdiçada por um, mas aproveitada pelo outro. Então isso quer dizer que do seu lado alguém pode rejeitar Jesus, mas você pode tomar um posicionamento e aproveitar a oportunidade. Geração vem, geração vai, e as oportunidades são apresentadas a todas elas. Todas. E todas elas, inclusive, a essa que nós vivemos. Eu me lembro, não sei se você já assistiu aquele filme Titanic. Já assistiu, Júnior? Bem umas 1000 vezes, né? Quando o navio está afundando, e isso é verdade, a história conta isso. A orquestra que estava lá no salão de festa, vê que o navio vai afundar e todo mundo tem que subir, né? Tem que sair, ficar fora lá das salas. Começam a tocar. Eles tocam músicas, etc. e tal, 1, 2, 3. Demora, um começa a tocar o hino 187, eu não esqueço, da harpa cristã. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Tem uma frase neste hino que eu acho poderosa. Ela diz assim: ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Às vezes, essa oportunidade pode vir no finalzinho da vida, ou ela pode estar acontecendo durante toda a vida. Mas sendo durante toda a vida ou no final dela, aproveite. Se você está tendo durante toda a vida, aproveite, porque você não sabe se vai ter oportunidade no final. Mas se você está tendo oportunidade no final, também aproveite, porque pode ser a última vez mesmo. E eu abro aqui, amados, porque essa palavra ela vai ficar registrada, ela já está registrada, que nesse ano todo de Covid-19, eu até digo assim, tem o Covid-19, tem o Covid-20 e já tem o Covid-21. O Covid-19 começou lá na Índia, o Covid-20 chegou no Brasil, o Covid-21
está aqui no Amazonas, né? Que é essa cepa desgraçada, que está anulada em nome de Jesus. É o Covid-21, a cepa é o Covid-21. Que as pessoas, por mais que seja doloroso nós dizermos isso, as pessoas que morreram de Covid, ou de 19, ou de 20, ou de 21, tiveram a oportunidade de se arrepender. E é isso que eu acho lindo na Bíblia, porque a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quem poderia contar, irmãos, que esse ladrão aqui, esse malfeitor, iria ser salvo quando de repente, durante toda a sua vida, foi uma vida de miséria, de roubo, de assassinatos, e de repente no final da vida, já no apagar das luzes, ele tem essa oportunidade? E aí tem às vezes irmãos, né, que andam com uma auréola na cabeça, que são tão santos, são santos, que acabam se perdendo no decorrer da sua trajetória. E uma pessoa que de repente, digamos assim, foi a vida toda errada, no final da vida se arrepende, e aí, Juninho, o quê? É salva. Aí me lembrou, irmãos, porque eu estou lendo o livro de Mateus esses dias, de uma passagem de um dono de uma grande terra, que de repente, ele, às 6 da manhã, ele contrata um grupo de pessoas, às 10 da manhã, aí ele acerta um salário com aquele grupo, vamos dizer assim, R$200 para você trabalhar aqui comigo hoje. Aí, às 10 horas, ele contrata outro grupo e acerta o salário. Às 2 da tarde, ele contrata o terceiro grupo para trabalhar na mesma lavoura, fazendo o mesmo trabalho. E já quase no final da tarde, 3, 4 horas, ele contrata o quarto grupo. Aí, quando chega no final do trabalho, no dia, ele vai começar a pagar o primeiro grupo. O grupo acertei contigo 200. Quanto foi? Segundo grupo, 200. Terceiro grupo, 200. O quarto grupo, desculpa, irmão, o primeiro grupo, porque ele começa pagando do último para o primeiro, tá bom? Ele primeiro paga o quarto grupo, que foi convocado, o terceiro grupo, o segundo grupo. Quando chega no primeiro grupo, o primeiro grupo dizendo, não, agora nós vamos receber mais, porque ele já pagou 200 para aqueles que ele de repente contratou no final do dia. Então a gente vai receber, se eles receberam 200, a gente vai receber 400. E o dono da fazenda foi lá e pagou os 200. Eles ficaram bravos, ficaram com raiva. Mas por que ficaram com raiva? O dono da fazenda chegou lá, mas por que vocês estão brabos? Está tão brabinho por quê? Eu não contratei vocês para trabalhar o dia todo por esse valor. O que importa para vocês se eu paguei o mesmo valor para os outros? Não é da conta de vocês. Assim é o reino dos céus, irmãos. Às vezes nós passamos por essas parábolas e não atentamos como é o reino de Deus. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos e que ninguém se perca. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, se lá no céu você vê seu vizinho, que de repente foi um ímpio, foi uma pessoa que realmente não deu testemunho nenhum, e de repente você se encontrou com ele lá, louve a Deus, porque ele foi salvo no último, como esse ladrão aqui. Se você, querido, hoje está aí, está deprimido, está cansado, está abatido, está desesperançado, hoje tem solução para você, tanto quanto tem para aqueles que já estão nas igrejas, que já estão servindo o Senhor.
A oportunidade foi para eles, é para você e para todos quanto o Senhor Deus chamar. No final, serão chamados muitos, mas serão escolhidos poucos. Por quê? Porque tem pessoas que não vão estar vestidas como devem estar, ou seja, não se encontram como devem ser encontradas, santas, servas, dependentes de Deus, de Jesus e do seu Espírito. Por isso, hoje eu quero convidar você para esse tempo de mudança. E aí eu concluo, irmãos. Nessa parábola de Jesus, nós vimos que os convidados não quiseram. Nós vimos que mesmo aqueles que aceitaram, resolveram não andar direito, não se vestir corretamente. Mas nós vimos que neste interim, muitos abandonaram sua fé, abandonaram suas igrejas, abandonaram suas células, suas gerações, sejam discípulos abandonando ou discípulos sendo abandonados. Hoje nós temos essa oportunidade de mudar, perdoar para ser perdoado, sermos curados e promovermos cura aos outros. Nós temos a oportunidade de mudar para melhor, porque a oportunidade já foi dita, querido. Realmente abre-se uma porta para melhorarmos de vida, e o Evangelho é essa melhoria de vida. Nós precisamos voltar a servir de fato a Deus. Seremos verdadeiramente cristãos quando decidirmos andarmos como Ele andou. E aí aceitar esse convite da salvação, aceitar esse convite para participar das bodas do Cordeiro. Por isso, oportunidade. Simplesmente oportunidade. Aqui está um crucificado no meio e dois ao lado, um em cada lado. Um decidiu continuar a ser ímpio, outro decidiu se arrepender. Arrependei-vos, e cada um de vós credes no Evangelho. Eu convido você para fazer uma oração de mudança, mudança de mente, mudança de atitude. Reconheça que o Calvário se apresenta hoje para a humanidade. Calvário se representa. Uns vão sair de todo esse processo piores, mas outros vão sair desse processo muito melhores. Outros continuarão na mesmice. Essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é que você saia melhor. Eu ouvi ontem um áudio, até postei no grupo Atalaias de Oração, de uma irmã, Ana Alice, irmã de um colega meu, pastor Helder, da igreja do pastor André Iglesias, em Manaus. Ela saiu do coma, ela foi desentubada, e ela contou uma experiência poderosa, uma paz tremenda, uma harmonia maravilhosa, porque tinha homens e mulheres orando por ela, clamando por ela, mas por nenhum momento ela deixou de ser assistida por Deus. Vale a pena servir a Deus, queridos. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena ser filho do Deus Altíssimo
e servo de Yeshua. Convido você para se render diante dele, para se colocar diante dele e para ser curado diante dele. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela vida. Obrigado por esse tempo oportuno que o Senhor concede a todos para meditar, para mudar, para refazer sua vida, para voltar atrás, para se arrepender e para ter, aleluia, verdadeiramente a gratidão por estar vivo e por estar caminhando. Hoje, meu Deus, eu coloco esta pessoa em tuas mãos, para que o Senhor, aleluia, a conduza. Ela está se arrependendo, ela está fazendo uma oração de arrependimento, ela está se prostrando diante do Senhor, ela está fazendo uma nova aliança. Que assim seja, que o seu nome seja reescrito, que a sua vida seja mudada e que o Senhor faça dela uma nova criatura. Eu oro, meu Deus, também nesta noite, nesse momento, pela irmã Kelly, que está hospitalizada. Eu continuo orando, meu Deus, pela irmã Alice, que ainda continua ali, meu Pai, na enfermaria. Mas eu quero apresentar a todos que estão, meu Senhor, nos hospitais de campanha, a todos que estão, Senhor Deus, desenganados dos médicos, já entubaram, já disseram para a família que não tinha jeito, que não tem jeito, que agora é só esperar a hora. Eu quero te pedir, meu Deus, frustra, meu Pai, essa ideia de todos os médicos, de todos aqueles que já viram a medicina chegar no seu limite, mas que o Senhor, como Deus forte, único e verdadeiro e poderoso, pode, aleluia, livrar da morte, do inferno, porque eu creio na tua onipresença, na tua onisciência e na tua onipotência. Por isso, meu Deus, eu os coloco diante do Senhor e eu creio na tua providência, pois apresento e os coloco diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue te guardando, irmão. Que o Senhor continue te abençoando, irmã. Que o Senhor continue te fazendo prosperar, querido. E que hoje a glória de Deus entre na tua casa, removendo toda enfermidade, removendo toda fraqueza, removendo toda e qualquer infelicidade, removendo toda e qualquer depressão, removendo toda e qualquer amargura, porque o Senhor é aquele que liberta perfeitamente, que cura perfeitamente e que restaura verdadeiramente. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conectados até agora. Obrigado a Jennifer, obrigado ao Leonardo Paiva, obrigado à irmã Aldenice, obrigado ao irmão Ruberval, ao Thomas, que já estava ligado, e a tantos outros irmãos que infelizmente não dá para mim voltar aqui, os que já entraram e outros que já saíram, mas eu quero pedir para você que ainda está conectado, para você compartilhar. Compartilhe essa mensagem. Até amanhã vai estar no nosso canal do YouTube, mas compartilhe para que muitas pessoas aproveitem essa oportunidade.